Bem-vindos à Livraria da Polis. Meu nome é Sofia e hoje você vai ouvir Linha Reta e Linha Curva, de Machado de Assis. Neste conto, acompanhamos Tito, Emília, Azevedo, Adelaide e Diogo em uma história de encontros, expectativas e mudanças de rumo. Machado mostra como planos, sentimentos e decisões podem se cruzar de formas menos simples do que pareciam no início. Entre o que cada um imagina e o que acaba acontecendo, a narrativa mostra que nem sempre a vida segue uma linha reta. Linha reta e linha curva. 1. Era em Petrópolis no ano de 1807. Já se vê que a minha história não data de longe. É tomada dos anais contemporâneos e dos costumes atuais. Talvez algum dos leitores conheça até as personagens que vão figurar neste pequeno quadro. Não será raro que, encontrando uma delas amanhã, Azevedo, por exemplo, um dos meus leitores exclame: Ah, cá vi uma história em que se falou de ti. Não te tratou mal o autor, mas a semelhança era tamanha, houve tão pouco cuidado em disfarçar a fisionomia que eu, à proporção que voltava a página, dizia comigo: É o Azevedo, não há dúvida. Feliz Azevedo! A hora em que começa essa narrativa, é ele um marido feliz, inteiramente feliz, casado de fresco, possuindo por mulher a mais formosa dama da sociedade e a melhor alma que ainda se encarnou ao sol da América, dono de algumas propriedades bem situadas e perfeitamente rendosas, acatado, querido, descansado. Tal é o nosso Azevedo, a quem por cúmulo de ventura coroam os mais belos 26 anos. Deu-lhe a fortuna um emprego suave, não fazer nada. Possui um diploma de bacharel em direito, mas esse diploma nunca lhe serviu. Existe guardado no fundo da lata clássica em que eu trouxe da Faculdade de São Paulo. De em quando, Azevedo faz uma visita ao diploma. Aliás, ganho legitimamente, mas não é para se ver mais senão daí a longo tempo. Não é um diploma, é uma relíquia. Quando Azevedo saiu da Faculdade de São Paulo e voltou para a fazenda da província de Minas Gerais, tinha o projeto ir à Europa. No fim de alguns meses, o pai consentiu na viagem e Azevedo preparou-se para realizá-la. Chegou à corte no propósito firme de tomar lugar no primeiro paquete que saísse. Mas nem de tudo depende da vontade do homem. Azevedo foi a um baile antes de partir. Aí estava armada uma rede em que ele devia ser colhido. Que rede! 20 anos, uma figura delicada, esbelta, franzina, uma dessas figuras vaporosas que parecem desfazer-se ao primeiro raio do sol. Azevedo não foi senhor de si, apaixonou-se. Daí a um mês, casou-se. E daí a 8 dias, partiu para Petrópolis. Que casa encerraria aquele casal tão belo, tão amante e tão feliz? Não podia ser mais própria a casa escolhida. Era um edifício leve, delgado, elegante, mais de recreio que de morada. Um verdadeiro ninho para aquelas duas pombas fugitivas. A nossa história começa exatamente 3 dias depois da ida para Petrópolis. Azevedo e a mulher amavam-se ainda como no primeiro dia. O amor tomava então uma força maior e nova. É que, devo dizê-lo, ó casais de 3 meses, é que apontavam no horizonte o primeiro filho. Também a terra e o céu se alegraram quando aponta no horizonte o primeiro raio do sol. A figura não vem aqui por simples ornato de estilo, é uma dedução lógica. A mulher de Azevedo chamava-se Adelaide. Era, pois, em Petrópolis, uma tarde de dezembro de 1800. Azevedo e Adelaide estavam no jardim que ficava em frente da casa onde ocultavam a sua felicidade. Azevedo lia alto, Adelaide ouvia-o ler. Mas, quando se ouve um eco do coração, tanto a voz do marido e as palavras da obra correspondiam ao sentimento interior da moça. No fim de algum tempo, Azevedo deteve-se e perguntou: Queres que paremos aqui? Como quiseres, disse Adelaide. É melhor, disse Azevedo, fechando o livro. As coisas boas não se gozam de uma sentada. Guardemos um pouco para a noite. Demais, era já tempo que eu passasse do idílio escrito para o idílio vivo. Deixe-me olhar para ti. Adelaide olhou para ele e disse: Parece que começamos a lua de mel. Parece e é, acrescentou Azevedo.
E se o casamento não fosse eternamente isto, o que poderia ser? A ligação de duas existências para meditar discretamente na melhor maneira de comer o maxixe e o repolho. Ora, pelo amor de Deus, eu penso que o casamento deve ser um namoro eterno. Não pensas como eu? Sinto, disse Adelaide. Sentes é quanto basta. Mas que as mulheres sintam é natural. Os homens. O que nas mulheres é sentimento, nos homens é pieguice. Desde pequena me dizem isto. Enganam-te desde pequena, disse Azevedo rindo. Antes isso, é a verdade. E desconfia sempre dos que mais falam, sejam homens ou mulheres. Tens perto um exemplo. A Emília fala muito da sua isenção. Quantas vezes se casou? Até aqui duas. E está nos 25 anos. Era melhor calar-se mais e casar-se menos. Mas nela é brincadeira, disse Adelaide. Pois não. O que não é brincadeira é que os 3 meses do nosso casamento parecem-me 3 minutos. 3 meses! Exclamou Adelaide. Como foge o tempo? Disse Azevedo. Dirá sempre o mesmo? Perguntou Adelaide com um gesto de incredulidade. Azevedo abraçou-a e perguntou: Duvidas? Receio. É tão bom ser feliz. Sê-los-ás sempre e do mesmo modo. De outro modo, não entendo eu. Neste momento, ouviram os dois uma voz que partia da porta do jardim. O que é que não entendes? Dizia esta voz. Olharam. À porta do jardim estava um homem alto, bem parecido, trajando com elegância, luvas cor de palha, chicotinho na mão. Azevedo pareceu ao princípio não conhecê-lo. Adelaide olhava para um e para outro sem compreender nada. Tudo isto, porém, não passou de um minuto. No fim dele, Azevedo exclamou: É o Tito! Entra, Tito! Tito entrou galhardamente no jardim, abraçou Azevedo e fez um cumprimento gracioso a Adelaide. É minha mulher, disse Azevedo, apresentando Adelaide ao recém-chegado. Já o suspeitava, respondeu Tito, e aproveito a ocasião para dar-te os meus parabéns. Recebeste a nossa carta de participação? Em Valparaíso. Anda, senta-te e conta-me a tua viagem. Isto é longo, disse Tito sentando-se. O que te posso contar é que desembarquei ontem no Rio. Tratei de indagar tua morada. Disseram-me que estavas temporariamente em Petrópolis. Descansei, mas logo hoje tomei a barca da prainha e aqui estou. Eu já suspeitava que com o teu espírito de poeta irias esconder tua felicidade em algum recanto do mundo. Com efeito, isto é verdadeiramente uma nesga do paraíso. Jardim, caramachões, uma casa leve e elegante, um livro. Bravo! Marília de Dirceu. É completo. Titeritupátulae. Caio no meio de um edilho. Pastorinha. Onde está o cajado? Adelaide ri às gargalhadas. Tito continua. Ri mesmo, como uma pastorinha alegre. E tu, Teócrito, que fazes? Deixas correr os dias como as águas do Paraíba? Feliz criatura. Sempre o mesmo, disse Azevedo. O mesmo doudo? Acha que ele tem razão, minha senhora? Acho, se não o ofendo. Qual ofender? Se eu até me honro com isso, sou um doudo inofensivo. Isso é verdade. Mas que realmente são felizes como poucos. Há quantos meses se casaram? 3 meses faz domingo, respondeu Adelaide. Disse há pouco que me pareciam 3 minutos, acrescentou Azevedo. Tito olhou para ambos e disse sorrindo: 3 meses, 3 minutos, eis toda a verdade da vida. Se os pusessem sobre uma grelha como São Lourenço, 5 minutos eram 5 meses. E ainda se fala em tempo. Ah lá o tempo! O tempo está nas nossas impressões. Há meses para os infelizes e minutos para os venturosos. Mas que ventura! Exclama Azevedo. Completa, não? Imagino, marido de um serafim, nas graças e no coração. Não reparei que estava aqui, mas não precisa corar. Disto-me há de ouvir 20 vezes por dia o que penso, digo. Como não te hão de invejar os nossos amigos? Isso não sei. Pudera, encafuado neste desvão do mundo, de nada pode saber. E fazes bem. Isto de ser feliz à vista de todos é repartir a felicidade. Ora, para respeitar o princípio, devo ir-me já embora. Dizendo isto, Tito levantou-se. Deixe-te disso, fica conosco.
Os verdadeiros amigos também são a felicidade, disse Adelaide. Ah, é até bom que aprendas em nossa escola a ciência do casamento, acrescentou Azevedo. Para quê? Perguntou Tito, meneando o chicotinho. Para te casares. Hum, fez Tito. Não pretende? Perguntou Adelaide. Estás ainda o mesmo que em outro tempo? O mesmíssimo, respondeu Tito. Adelaide fez um gesto de curiosidade e perguntou: Tem horror ao casamento? Não tenho vocação, respondeu Tito. É puramente um caso de vocação. Quem a não tiver, não se meta nisso. Quer perder o tempo e o sossego. Desde muito tempo estou convencido disto. Ainda te não bateu a hora. Nem bate, disse Tito. Mas, se bem me lembro, disse Azevedo, oferecendo-lhe um charuto, houve um dia em que fugiste às teorias do costume. Andavas então apaixonado. Apaixonado é engano. Houve um dia em que a providência trouxe uma confirmação aos meus instintos solitários. Meti-me a pretender uma senhora. É verdade, foi um caso engraçado. Como foi o caso? Perguntou Adelaide. O Tito viu em um baile uma rapariga. No dia seguinte, apresenta-se em casa dela e, sem mais nem menos, pede-lhe a mão. Ela responde: Que te respondeu? Respondeu por escrito que eu era um tolo e me deixasse daquilo. Não disse positivamente tolo, mas vinha a dar na mesma. É preciso confessar que semelhante resposta não era própria. Voltei atrás e nunca mais amei. Mas amou naquela ocasião? Perguntou Adelaide. Não sei se era amor, respondeu Tito. Era uma coisa. Mas note, isto foi há uns bons 5 anos. Daí para cá ninguém mais me fez bater o coração. Pior para ti. Eu sei, disse Tito levantando os ombros. Se não tenho os gozos íntimos do amor, não tenho nem os dissabores nem os desenganos. É já uma grande fortuna. No verdadeiro amor não há nada disso, disse-me sentenciosamente a mulher de Azevedo. Não há? Deixemos o assunto. Eu podia fazer um discurso a propósito, mas prefiro ficar conosco. Azevedo atalhou. Está sabido. Não tenho essa intenção. Mas tenho eu. Hás de ficar. Mas se eu já mandei o criado tomar alojamento no hotel de Bragança? Pois manda contra a ordem. Fica comigo. Insiste em não perturbar a tua paz. Deixa-te disso. Fique, disse Adelaide. Ficarei. E amanhã, continuou Adelaide, depois de ter descansado, há de nos dizer qual é o segredo da isenção de que tanto se ufana. Não há segredo, disse Tito. O que há é isto. Entre um amor que se oferece e uma partida de voltarete, não hesito. Atiro-me ao voltarete. A propósito, Ernesto, sabes que encontrei no Chile um famoso parceiro de voltarete? Fez a casca mais temerária que tenho visto. Sabe o que é uma casca, minha senhora? Não, respondeu Adelaide. Pois eu lhe explico. Azevedo olhou para fora e disse: Aí chega a dona Emília. Com efeito, à porta do jardim parava uma senhora dando o braço a um velho de 50 anos. Dona Emília era uma moça que se pode chamar uma bela mulher. Era alta na estatura e altiva no caráter. O amor que pudesse infundir seria por imposição. De suas maneiras e das suas graças, inspiravam não sei o que de rainha que dava vontade de levá-la a um trono. Trajava com elegância e simplicidade. Ela tinha essa elegância natural que é outra elegância diversa da elegância dos enfeites. A propósito da qual já tive a ocasião de escrever esta máxima, que há pessoas elegantes e pessoas enfeitadas. Olhos negros e rasgados, cheios de luz e de grandeza, cabelo castanho e abundante, nariz reto como de safo, boca vermelha e breve, faces de cetim, cola e braço como os das estátuas. Tais eram os traços da beleza de Emília. Quanto ao velho que lhe dava o braço, era, como disse, um homem de 50 anos. Era o que se chama em português chão e rude. Um velho gaiteiro. Pintado, espartilhado, via-se nele uma como que ruína do passado reconstruída por mãos modernas, de modo a ter esse aspecto bastardo que não é nem a austeridade da velhice nem a frescura da mocidade. Não havia dúvida de que o velho devia ter sido um belo rapaz em seus tempos. Se algumas conquistas tivesse feito, só podia contentar-se com a lembrança delas. Quando Emília entrou no jardim, todos se achavam de pé. A recém-chegada apertou a mão de Azevedo e foi beijar Adelaide. Ia sentar-se na cadeira que Azevedo lhe oferecera quando reparou em Tito que se achava a um lado.
Os dois cumprimentaram-se, mas com ar diferente. Tito parecia tranquilo e friamente polido, mas Emília, depois de cumprimentá-lo, conservou os olhos fitos nele, como que avocando uma memória do passado. Feitas as apresentações necessárias, e a Diogo Franco é o nome do velho braceiro, todos tomaram assento. A primeira que falou foi Emília. Ainda hoje não vinha se não fosse a obsequiosidade do senhor Diogo. Adelaide olhou para o velho e disse: O senhor Diogo é uma maravilha. Diogo empertigou-se e murmurou com certo tom de modéstia: Nem tanto, nem tanto. Disse Emília. Não é talvez uma, porém duas maravilhas. Ah, sabe que me vai fazer um presente? Um presente! Exclamou Azevedo. É verdade, continuou Emília. Um presente que mandou vir da Europa e lá dos confins. Recordações das suas viagens de adolescente. Diogo estava radiante. Disse ele, olhando ternamente para Emília. Mas o que é? Perguntou Adelaide. Adivinhem, é um urso branco. Um urso branco? Deveras? Está para chegar, mas só ontem é que me deu notícia dele. Que amável lembrança. Um urso! Exclamou ainda Azevedo. Tito inclinou-se ao ouvido do amigo e disse em voz baixa: Com ele fazem dous. Diogo, jubiloso pelo efeito que causava a notícia do presente, mas iludido no caráter desse efeito, disse: Não vale a pena. É um urso que eu mandei vir. É verdade que eu pedi dos mais belos. Não sabem o que é um urso branco. Imaginem que é todo branco. Ah, disse Tito. É um animal admirável, tornou Diogo. Acho que sim, disse Tito. Ora, imagina tu que não será um urso branco que é todo branco. Que faz este sujeito? Perguntou ele em seguida a Azevedo. Namora a Emília, tem 50 contos. E ela? Não faz caso dele. Diz ela? E é verdade. Enquanto os dous trocavam estas palavras, Diogo brincava com os sinetes do relógio e as duas senhoras conversavam. Depois das últimas palavras entre Azevedo e Tito, Emília voltou-se para o marido de Adelaide e perguntou: Dá-se isto, senhor Azevedo? Então faz-se anos nesta casa e não me convidam? Mas a chuva, disse Adelaide. Ingrata, bem sabes que não há chuva em casos tais. Demais, acrescentou Azevedo, fez-se a festa tão a capucha. Fosse como fosse, eu sou de casa. É que a lua de mel continua apesar de 5 meses, disse Tito. Aí vem tu com os teus epigramas, disse Azevedo. Ah, isso é mal, senhor Tito. Tito? Perguntou Emília a Adelaide em voz baixa. Sim. Dona Emília não sabe ainda quem é o nosso amigo Tito, disse Azevedo. Eu até tenho medo de dizê-lo. Então é muito feio o que tem para dizer? Talvez, disse Tito com indiferença. Muito feio, exclamou Adelaide. O que é então? Perguntou Emília. É um homem incapaz de amar, continuou Adelaide. Não pode haver maior indiferença para o amor. Em resumo, prefere a um amor o quê? Um voltarete. Disse-te isso? Perguntou Emília. E repito, disse Tito, mas note bem, não por elas, é por mim. Acredito que todas as mulheres sejam credoras da minha adoração. Mas eu é que sou feito de modo que nada mais lhe posso conceder do que uma estima desinteressada. Emília olhou para o moço e disse: Se não é vaidade, é doença. Há de me perdoar, mas eu creio que não é doença nem vaidade. É natureza. Uns aborrecem as laranjas, outros aborrecem os amores. Agora, se o aborrecimento vem por causa das cascas, não sei. O que é certo é que é assim. Ferino, disse Emília olhando para Adelaide. Ferino, eu? Disse Tito levantando-se. Sou uma seda, uma dama, um milagre de brandura. Dói-me, deveras, que eu não possa estar na linha dos outros homens. E não seja como todos, propenso a receber as impressões amorosas, mas quem quer? A culpa não é minha. Anda lá, disse Azevedo. O tempo te há de mudar. Mas quando? Tenho 29 anos feitos. Já 29? Perguntou Emília. Completei-os pela Páscoa. Não parece. São seus bons olhos. A conversa continuou por este modo, até que se anunciou o jantar. Emília e Diogo tinham jantado. Ficaram apenas para fazer companhia ao casal Azevedo e a Tito, que declarou desde o princípio estar caindo de fome.
A conversa durante o jantar versou sobre as coisas indiferentes. Quando se serviu o café, apareceu à porta um criado do hotel em que morava Diogo. Trazia uma carta para este, com indicação no sobrescrito de que era urgente. Diogo recebeu a carta, leu-a e pareceu mudar de cor. Todavia, continuou a tomar parte na conversa geral. Aquela circunstância, porém, deu lugar a que Adelaide perguntasse a Emília: quando te deixará este eterno namorado? Eu sei cá, respondeu Emília, mas afinal de contas não é mau homem. Tem aquela mania de me dizer no fim de todas as semanas que nutre por mim uma ardente paixão. Enfim, se não passa de declaração semanal, não passa. Tem a vantagem de ser um braceiro infalível para a rua e um realejo menos mal dentro de casa. Já me contou umas 50 vezes as batalhas amorosas em que entrou. Todo o seu desejo é acompanhar-me a uma viagem à roda do globo. Quando me fala nisto, se é à noite, e é quase sempre à noite, mando vir o chá. Excelente meio de aplacar-lhe os ardores amorosos. Gosta de chá que se pela. Gosta tanto como de mim. Mas aquela do urso branco, e se realmente mandou vir o urso? Aceita. Pois eu hei de sustentar um urso. Não me faltava mais nada. A Adelaide sorriu e disse: quer me parecer que acabas por te apaixonar. Por quem? Pelo urso? Não, pelo Diogo. Neste momento, achavam-se as duas perto de uma janela. Tito conversava no sofá com Azevedo. Diogo refletia profundamente estendido numa poltrona. Emília tinha os olhos em Tito. Depois de um silêncio, disse ela para Adelaide: que achas ao tal amigo do teu marido? Parece um presumido. Nunca se apaixonou. É crível? Talvez seja verdade. Não acredito. Pareces criança. Diz aquilo dos dentes para fora. É verdade que eu não tenho o maior conhecimento dele. Quanto a mim, parece-me não ser estranha aquela cara, mas não me lembro. Parece ser sincero, mas dizer aquilo é já atrevimento. Está claro. De que te ris? Lembra-me um do mesmo gênero que este, disse Emília. Foi já há tempos. Andava sempre a gabar-se da sua intenção. Dizia que todas as mulheres eram para ele vasos da China. Admirava-as e nada mais. Coitado. Caiu em menos de um mês. Adelaide viu beijar-me a ponta dos sapatos, depois do que eu desprezei-o. Que fizeste? Ah, não sei o que fiz. Santa astúcia foi quem operou o milagre. Vinguei o sexo e abati um orgulhoso. Bem feito. Não era menos do que este. Mas falemos de outras coisas sérias. Recebi as folhas francesas de modas. Que há de novo? Muita coisa. Amanhã tas mandarei. Repara em um novo corte de mangas. É lindíssimo. Já mandei encomendas para a corte. Em artigo de passeios, a fartura e do melhor. Para mim, quase que é inútil mandar. Por quê? Quase nunca saio de casa. Nem ao menos irá jantar comigo no dia de ano bom? Oh, com toda a certeza. Pois vai. Ah, irá o homem, senhor Tito? Se estiver cá e quiseres, pois que vá, não faz mal. Saberei contê-lo. Creio que não será sempre tão insível. Nem sei como podes ficar com esse sangue frio. A mim faz-me mal aos nervos. És-me indiferente. Mas a injúria ao sexo não te indigna? Pouco. És feliz. Que queres que eu faça a um homem que diz aquilo? Se não fosse casado, era possível que me indignasse mais. Se fosse livre, era provável que ele fizesse o que fizeste ao outro. Mas eu não posso cuidar dessas coisas. Nem ouvindo a preferência do Voltarete? Pôs-no abaixo da dama de copas? E o ar com que ele diz aquilo? Que calma, que indiferença! É mal, é mal. Merecia castigo. Merecia. Queres tu castigá-lo? Emília fez um gesto de desdém e disse: não vale a pena. Mas tu castigaste o outro? Sim, mas não vale a pena. Dissimulada. Por que dizes isso? Porque já te vejo meio tentada a uma nova vingança. Eu? Ora qual? Que tem? Não é crime. Não é de certo, mas veremos. Ah, serás capaz? Capaz? Disse Emília com um gesto de orgulho ofendido.
Beijar-te-á ele a ponta do sapato? Emília ficou silenciosa por alguns momentos. Depois, apontando com o leque para a botina que ele calçava o pé, disse: E hão de ser estes. Emília e Adelaide se dirigiram para o lado em que se achavam os homens. Tito, que parecia conversar intimamente com Azevedo, interrompeu a conversa para dar atenção às senhoras. Diogo continuava mergulhado na sua meditação. Então, o que é isso, senhor Diogo? Perguntou Tito. Está meditando? Ah, perdão, estava distraído. Coitado, disse Tito baixo a Azevedo. Depois, voltando-se para as senhoras, não as incomoda o charuto? Não, senhor, disse Emília. Então, posso continuar a fumar? Pode, disse Adelaide. É um mau vício, mas é o meu único vício. Quando fumo, parece que aspiro a eternidade. Enlevo-me todo e mudo de ser. Divina invenção. Isso não sei. Mas não é só isto. Depois da invenção do fumo, não há solidão possível. É a melhor companhia deste mundo. Demais, o charuto é um verdadeiro memento homo. Convertendo-se, pouco a pouco, em cinzas, vai lembrando ao homem o fim real e infalível de todas as coisas. É o aviso filosófico. É a sentença fúnebre que nos acompanha em toda parte. Já é um grande progresso. Mas estou eu a aborrecer com uma dissertação tão pesada. Onde desculpar? Que foi descuido. Ora, a falar a verdade, eu já vou desconfiando. Vossa Excelência olha com olhos tão singulares. Emília, a quem era dirigida a palavra, respondeu: Não sei se são singulares, mas são os meus. Penso que não são os de costume. Está talvez Vossa Excelência a dizer consigo que eu sou um esquisito, um singular, um vaidoso, é verdade. Sétimo mandamento: não levantar falsos testemunhos. Falsos, diz o mandamento. Não me dirá em que sou vaidoso? Ah, isso não respondo. Por que não quer? Porque não sei. É uma coisa que se sente, mas que se não pode descobrir. Respira-lhe a vaidade em tudo, no olhar, na palavra, no gesto, mas não se atinam com a verdadeira origem de tal doença. É pena. Eu tinha grande prazer em ouvir da sua boca o diagnóstico da minha doença. Em compensação, pode ouvir da minha o diagnóstico da sua. A sua doença é, digo, pode dizer, é um despeitozinho. Deveras? Vamos ver isso, disse Azevedo rindo-se. Tito continuou. Despeito pelo que eu disse há pouco. Por engano, disse Emília rindo-se. É com toda certeza, mas é tudo gratuito. Eu não tenho culpa de coisa alguma. A natureza que me fez assim. Só a natureza? E um tanto de estudo. Ora, vou expor-lhe as minhas razões. Veja se posso amar ou pretender. Primeiro, não sou bonito. Oh, disse Emília. Agradeço o protesto, mas continuo na mesma opinião. Não sou bonito, não sou. Oh, disse Adelaide. Segundo, não sou curioso. E o amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras proporções, não passa de uma curiosidade. Terceiro, não sou paciente. E nas conquistas amorosas, a paciência é a principal virtude. Quarto, finalmente, não sou idiota. Porque, se com todos estes defeitos pretendesse amar, mostraria a maior falta de razão. Aqui está o que eu sou por natural e por indústria. Emília, parece que é sincero. Acreditas? Sincero como a verdade, disse Tito. Em último caso, seja ou não seja sincero, que tenho eu com isso? Eu creio que nada, disse Tito. 2. No dia seguinte, aquele em que se passaram as cenas descritas no capítulo anterior, entendeu o céu que devia regar com as suas lágrimas o solo da formosa Petrópolis. Tito, que destinava este dia a ver toda a cidade, foi obrigado a conservar-se em casa. Era um amigo que não incomodava, porque quando era demais, sabia escapar-se discretamente, e quando não era, tornava-se o mais delicioso dos companheiros. Tito sabia juntar muita jovialidade a muita delicadeza. Sabia fazer rir sem saltar fora das conveniências.
Acrescia que, quando voltando de uma longa e pitoresca viagem, trazia as algibeiras da memória. Deixem passar a frase, cheias de vivas reminiscências. Tinha feito uma viagem de poeta e não de peravilho. Soube ver e sabia contar. Estas duas qualidades, indispensáveis ao viajante, por desgraça, são as mais raras. A maioria das pessoas que viajam nem sabem ver nem sabem contar. Tito tinha andado por todas as repúblicas do Mar Pacífico. Tinha vivido no México e em alguns estados americanos. Tinha depois ido à Europa no paquete da linha de Nova York. Viu Londres e Paris. Foi à Espanha, onde viveu a vida de alma viva, dando serenatas às janelas das Rosinas de hoje. Trouxe de lá alguns leques e mantilhas. Passou à Itália e levantou o espírito à altura das recordações da arte clássica. Viu a sombra de Dante nas ruas de Florença. Viu as almas dos Dodges pairando saudosas sobre as águas vivas do mar Adriático. A terra de Rafael, de Virgílio e de Michelangelo. Foi para ele uma fonte viva de recordações do passado e de impressões para o futuro. Foi a Grécia, onde soube evocar o espírito das gerações extintas que deram ao gênio da arte e da poesia um fulgor que atravessou as sombras dos séculos. Viajou ainda mais o nosso herói e tudo viu com olhos de quem sabe ver e tudo contava com a alma de quem sabe contar. Azevedo e Adelaide passavam horas esquecidas. Do amor, dizia ele, eu só sei que é uma palavra de 4 letras, um tanto eufônica, é verdade, mas núncia de lutas e desgraças. Os bons amores são cheios de felicidade, porque têm a virtude de não alcançarem os olhos para as estrelas do céu. Contentam-se com ceias à meia-noite e alguns passeios a cavalo ou por mar. Esta era a linguagem constante de Tito. Exprimia ela a verdade ou era uma linguagem de convenção? Todos acreditavam que a verdade estava na primeira hipótese, até porque essa era de acordo com o espírito jovial e folgazão de Tito. No primeiro dia da residência de Tito em Petrópolis, a chuva, como disse acima, impediu que os diversos personagens desta história se encontrassem. Cada qual ficou na sua casa, mas o dia imediato foi mais benigno. Tito aproveitou o bom tempo para ir ver a risonha cidade da Serra. Azevedo e Adelaide quiseram acompanhá-lo. Mandaram aparelhar 3 jinetes próprios para o ligeiro passeio. Na volta foram visitar Emília. Durou poucos minutos a visita. A bela viúva recebeu-os com graça e cortesia de princesa. Era a primeira vez que Tito lá ia. E fosse por isso, ou por outra circunstância, foi ele quem mereceu as principais atenções da dona da casa. Diogo, que então fazia a sua 100ª declaração de amor a Emília, e a quem Emília acabava de oferecer uma chávena de chá, não viu com bons olhos a demasiada atenção que o viajante merecia da dama dos seus pensamentos. Essa e talvez outras circunstâncias faziam com que o velho Adonis assistisse à conversação com a cara fechada. À despedida, Emília ofereceu a casa a Tito, com a declaração de que teria a mesma satisfação em recebê-lo muitas vezes. Tito aceitou cavalheiramente o oferecimento, feito que saíram todos. 5 dias depois desta visita, Emília foi à casa de Adelaide. Tito não estava presente, andava a passeio. Azevedo tinha saído para um negócio, mas voltou daí a alguns minutos. Quando, depois de uma hora de conversa, Emília já de pé preparava-se para voltar a casa, entrou Tito. Ia sair quando entrou, disse Emília. Parece que nos contrariamos em tudo. Não é por minha vontade, respondeu Tito. Pelo contrário, meu desejo é não contrariar pessoa alguma e, portanto, não contrariar Vossa Excelência. Não parece. Por quê? Emília sorriu e disse com uma inflexão de censura. Sabe que me daria prazer se utilizasse do oferecimento de minha casa. Ainda se não utilizou. Foi esquecimento? Foi. É muito amável. Sou muito franco. Eu sei que Vossa Excelência preferia uma delicada mentira, mas eu não conheço nada mais delicado que a verdade. Emília sorriu. Nesse momento, entrou Diogo. Ia sair, dona Emília? Perguntou ele. Esperava o seu braço. Aqui o tem. Emília despediu-se de Azevedo e de Adelaide. Quanto a Tito, no momento em que ele curvava-se respeitosamente, Emília disse-lhe com a maior placidez da alma: há alguém tão delicado como a verdade. É o senhor Diogo. Espero dizer o mesmo. De mim? Interrompeu Tito. Amanhã mesmo.
Emília saiu pelo braço de Diogo. No dia seguinte, com efeito, Tito foi à casa de Emília. Ela o esperava com certa impaciência. Como não soubesse a hora em que ele devia apresentar-se lá, a bela viúva esperou-o a todos os momentos, desde manhã. Só ao cair da tarde é que Tito dignou-se a aparecer. Emília morava com uma tia velha. Era uma boa senhora, amiga da sobrinha, e inteiramente escrava da sua vontade. Isto quer dizer que não havia em Emília o menor receio que a boa tia não assinasse de antemão. Na sala em que Tito foi recebido, não estava ninguém. Ele teve, portanto, tempo de sobra para examiná-la à vontade. Era uma sala pequena, mas mobiliada e adornada com gosto. Móveis leves, elegantes e ricos. Quatro finíssimas estatuetas copiadas de Pradier. Um piano de Erard, tudo disposto e arranjado com vida. Tito gastou o primeiro quarto de hora no exame da sala e dos objetos que a enchiam. Esse exame devia influir muito no estudo que ele quisesse fazer do espírito da moça. Diz-me como moras, dir-te-ei quem és. Mas o primeiro quarto de hora correu sem que aparecesse viva alma, nem que se ouvisse rumor de natureza alguma. Tito começou a impacientar-se. Já sabemos que espírito brusco era ele, apesar da suprema delicadeza que todos lhe reconheciam. Parece, porém, que a sua rudeza, quase sempre exercida contra Emília, era antes estudada que natural. O que é certo é que no fim de meia hora, aborrecido pela demora, Tito murmurou consigo: quer tomar desforra. E tomando o chapéu que havia posto numa cadeira, ia dirigindo-se para a porta quando ouviu um farfalhar de sedas. Voltou a cabeça. Emília entrava. Fugia? É verdade. Perdoe a demora. Não há que perdoar. Não podia vir. Era natural que fosse por algum motivo sério. Quanto a mim, não tenho igualmente de que pedir perdão. Esperei. Estava cansado. Voltaria em outra ocasião. Tudo isto é natural. Emília ofereceu uma cadeira a Tito e sentou-se num sofá. Realmente, disse ela, acomodando o balão. O senhor Tito é um homem original. É a minha glória. Não imagina como eu aborreço as cópias. Fazer o que muita gente faz? Que mérito há nisso? Não nasci para esses trabalhos de imitação. Já uma coisa fez com muita gente. Qual foi? Prometeu-me ontem esta visita e veio cumprir a promessa. Ah, minha senhora, não lance isto à conta das minhas virtudes. Podia não vir. Vim. Não foi vontade, foi acaso. Em todo caso, agradeço-lhe. É o meio de me fechar a sua porta. Por quê? Porque eu não me dou com esses agradecimentos, nem creio mesmo que eles possam acrescentar nada à minha admiração pela pessoa de Vossa Excelência. Fui visitar muitas vezes as estátuas dos museus da Europa, mas se elas se lembrassem de me agradecer um dia, dou-lhe a minha palavra que não voltava lá. A estas palavras seguiu-se um silêncio de alguns segundos. Emília foi quem falou primeiro. Há muito tempo que se dá com o marido de Adelaide? Desde criança, respondeu Tito. Ah, foi criança? Ainda hoje sou. É exatamente o tempo das minhas relações com Adelaide. Nunca me arrependi. Nem eu. Um tempo, prosseguiu Emília, em que estivemos separadas. Mas isso não trouxe mudança alguma às nossas relações. Foi no tempo do meu primeiro casamento. Ah, foi casada 2 vezes? Em 2 anos. E por quem viu o voo da primeira? Porque meu marido morreu, disse Emília rindo-se. Mas eu pergunto outra coisa. Por que se fez viúva mesmo depois da morte de seu primeiro marido? Creio que poderia continuar casada. De que modo? Perguntou Emília com espanto. Ficando mulher do finado. Se o amor acaba na sepultura, acho que não vale a pena de procurá-lo neste mundo. Realmente o senhor Tito é um espírito fora do comum. Um tanto. É preciso que o seja para desconhecer que a nossa vida não importa essas exigências da eterna fidelidade. E demais, pode-se conservar a lembrança dos que morreram sem renunciar às condições da nossa existência. Agora é que eu lhe pergunto por que me olha com olhos tão singulares. Não sei se são singulares, mas são os meus. Então, acha que eu cometi uma bigamia? Eu não acho nada. Ora, deixe-me dizer-lhe a última razão da minha incapacidade para os amores. Sou todo ouvidos. Eu não creio na fidelidade. Em absoluto? Em absoluto. Muito obrigada. Ah, eu sei que isto não é delicado, mas em primeiro lugar, eu tenho a coragem das minhas opiniões, e em segundo foi Vossa Excelência quem me provocou.
E em segundo, foi Vossa Excelência que me provocou. É infelizmente verdade, eu não creio nos amores leais e eternos. Quero fazê-la minha confidente. Houve um dia em que eu tentei amar, concentrei todas as forças vivas do meu coração. Dispus-me a reunir o meu orgulho e a minha ilusão na cabeça do objeto amado. Que lição mestra! O objeto amado, depois de me alimentar as esperanças, casou-se com outro que não era nem mais bonito nem mais amante. Que prova isso? Perguntou a viúva. Prova que me aconteceu o que pode acontecer e acontece diariamente aos outros. Ora, há de me perdoar, mas eu creio que é uma coisa já metida na massa do sangue. Não diga isso. É certo que pode acontecer casos desses, mas serão todos assim? Não admite uma exceção? Aprofunde mais os corações alheios se quiser encontrar a verdade, e há de encontrar. Qual? Disse Tito, abaixando a cabeça e batendo com a bengala na ponta do pé. Posso afirmá-lo, disse Emília. Duvido. Tenho pena de uma criatura assim, continuou a viúva. Não conhecer o amor é não conhecer a vida. Não há nada igual à união de duas almas que se adoram. Desde que o amor entra no coração, tudo se transforma, tudo muda. A noite parece dia, a dor assemelha-se ao prazer. Se não conhece nada disto, pode morrer, porque é o mais infeliz dos homens. Tenho lido isso nos livros, mas ainda não me convenci. Já reparou na minha sala? Já vi alguma coisa. Reparou naquela gravura? Tito olhou para a gravura que a viúva lhe indicava. Se não me engano, disse ele, aquilo é o amor domando as feras. Veja e convença-se. Com a opinião do desenhista? Perguntou Tito. Não é possível. Tenho visto gravuras vivas. Tenho vivido de alvo a muitas setas. Crivam-me todo, mas eu tenho a fortaleza de São Sebastião. Afronto, não me curvo. Que orgulho! O que pode fazer dobrar uma altivez destas? A beleza? Nem Cleópatra. A castidade? Nem Susana. Resuma, se quiser, todas as qualidades em uma só criatura, e eu não mudarei. É isto e nada mais. Emília levantou-se e dirigiu-se para o piano. Não aborrece a música? Perguntou ela, abrindo o piano. Adoro-a, respondeu o moço sem se mover. Agora, quanto aos executantes, só gosto dos bons. Os maus, dá-me ímpeto de enforcá-los. Emília executou ao piano os prelúdios de uma sinfonia. Tito ouviu-a com a mais profunda atenção. Realmente a bela viúva tocava divinamente. Então, disse ela, levantando-se, devo ser enforcada? Deve ser coroada. Toca perfeitamente. Outro ponto em que não é original. Toda a gente me diz isso. Ah, eu também não nego a luz do sol. Neste momento, entrou na sala a tia de Emília. Esta apresentou-lhe Tito. A conversa tomou então um tom pessoal e reservado. Durante pouco tempo, aliás, porque Tito, travando repentinamente do chapéu, declarou que tinha que fazer. Até quando? Até sempre. Despediu-se e saiu. Emília ainda o acompanhou com os olhos por algum tempo, da janela da casa. Mas Tito, como se o caso não fosse com ele, seguiu sem olhar para trás. Mas, exatamente no momento em que Emília voltava para dentro, Tito encontrava o velho Diogo. Diogo ia na direção da casa da viúva. Tinha um ar pensativo. Tão distraído ia que chegou quase a esbarrar com Tito. Onde vai tão distraído? Perguntou Tito. Ah, é o senhor? Vem da casa de Dona Emília? Venho. Eu para lá vou. Coitada, há de estar muito impaciente com a minha demora. Não está, não, senhor, respondeu Tito com o maior sangue frio. Diogo lançou-lhe um olhar de despeito. A isso seguiu-se um silêncio de alguns minutos, durante o qual Diogo brincava com a corrente do relógio, e Tito lançava ao ar novelos de fumaça de um primoroso Havana. Um desses novelos foi desenrolar-se na cara de Diogo. O velho tossiu e disse a Tito: Apre lá, senhor Tito, é demais. O que, meu caro senhor? Respondeu o rapaz. Até a fumaça? Foi sem reparar, mas eu não compreendo as suas palavras. Eu me faço explicar, disse o velho tomando um ar risonho. Dê-me o seu braço. Pois não. E os dous seguiram conversando como dois amigos velhos. Estou pronto a ouvir a sua explicação. Lá vai. Sabe o que eu quero? É que seja franco.
Não ignora que eu suspiro aos pés da viúva. Peço-lhe que não discuta o fato, admita-o simplesmente. Até aqui tudo ia caminhando bem, quando o senhor chegou a Petrópolis. Mas, ouça-me silenciosamente. Chegou o senhor a Petrópolis e, sem que eu lhe tivesse feito mal algum, entendeu de si para si que me havia de tirar do lance. Desde então começou a corte. Meu caro senhor Diogo, tudo isso é uma fantasia? Eu não faço a corte a dona Emília, nem pretendo fazê-lhe. Vê-me acaso frequentar a casa dela? Acaba de sair de lá. É a primeira vez que a visito. Quem sabe? Demais, ainda ontem não ouviu em casa de Azevedo as expressões com que ela se despediu de mim? Não são de mulheres que. Ah, isso não prova nada. As mulheres, e sobretudo aquela, nem sempre dizem o que sentem. Então acha que aquela sente alguma coisa por mim? Se não fosse isso, não lhe falaria. Ah, ora, eis aí uma novidade. Suspeito apenas. Ela só me fala do Senhor. Indaga-me 20 vezes por dia de sua pessoa, dos seus hábitos, do seu passado e das suas opiniões. Eu, como há de acreditar, respondo a tudo que não sei, mas vou criando um ódio ao Senhor, do qual não me poderá jamais criminar. É culpa minha se ela gosta de mim? Ora, vá descansando, senhor Diogo. Nem ela gosta de mim, nem eu gosto dela. Trabalhe desassombradamente e seja feliz. Feliz. Se eu puder ser. Mas não, não creio. A felicidade não se fez para mim. Olhe, senhor Tito, amo aquela mulher como se pode amar a vida. Um olhar dela vale mais para mim que um ano de glórias e de felicidade. É por ela que eu tenho deixado os meus negócios à toa. Não viu outro dia que uma carta me chegou às mãos? Cuja leitura me fez entristecer? Perdi uma causa. Tudo por quê? Por ela. Mas ela não lhe dá esperanças? Eu sei o que é aquela moça. Ora trata-me do modo que eu vou ao sétimo céu, ora é tal a sua indiferença que me atira ao inferno. Hoje um sorriso, amanhã um gesto de desdém. Ralha-me de não visitá-la, vou visitá-la. Ocupa-se tanto de mim como de Ganimedes. Ganimedes é o nome de um cãozinho felpudo que eu lhe dei. Importa-se tanto comigo como com o cachorro. É de propósito, é um enigma aquela moça. Pois não serei eu quem o decifre, senhor Diogo. Desejo-lhe muita felicidade. Adeus. E os dois separaram-se. Diogo seguiu para a casa de Emília, Tito para a casa de Azevedo. Tito acabava de saber que a viúva pensava nele. Todavia, isso não lhe dera o menor abalo. Por quê? É o que saberemos mais adiante. O que é preciso dizer desde já é que as mesmas suspeitas despertadas no espírito de Diogo tivera a mulher de Azevedo. A intimidade de Emília dava lugar a uma franca interrogação e a uma confissão franca. Adelaide, no dia seguinte àquele em que se passou a cena que referi acima, disse a Emílio o que pensava. A resposta da viúva foi uma risada. Não te compreendo, disse a mulher de Azevedo. É simples, disse a viúva. Julga-me capaz de apaixonar-me pelo amigo de teu marido? Enganaste. Não, eu não o amo. Somente como te disse no dia em que eu vi aqui pela primeira vez, empenho-me em tê-lo a meus pés. Se bem me recordo, foste tu mesma quem me deu o conselho. Aceitei-o. Hei de vingar o nosso sexo. É um pouco de vaidade minha, embora, mas eu creio que aquilo que nenhuma fez, falo-ei eu. Ah, cruelzinha, é isso? Nem mais nem menos. Achas possível? Por que não? Reflete que a derrota será dupla. Será, mas não há de haver. Esta conversa foi interrompida por Azevedo. Um sinal de Emília fez calar Adelaide. Ficou convencionado que nem mesmo Azevedo saberia de coisa alguma, e, com efeito, Adelaide nada comunicou a seu marido. 3. Tinham-se passado 8 dias depois do que acabo de narrar. Tito, como temos visto até aqui, estava no terreno do primeiro dia. Passeava, lia, conversava e parecia inteiramente alheio aos planos que se tramavam em roda dele. Durante esse tempo, foi apenas 2 vezes à casa de Emília, uma com a família de Azevedo, outra com Diogo. Nestas visitas era sempre o mesmo, frio, indiferente, impassível. Não havia olhar, por mais sedutor e significativo, que o abalasse, nem a ideia de que andava no pensamento da viúva era capaz de animá-lo.
Porque, ao menos, se não é capaz de amar, não procure entreter um desses namoros de sala que tanto lisonjeiam a vaidade dos homens. Esta pergunta era feita por Emília a si mesma, sob a pressão da estranheza que lhe causava a indiferença do rapaz. Ela não compreendia que Tito pudesse conservar-se de gelo diante dos seus encantos, mas infelizmente era assim. Cansada de trabalhar em vão, a viúva determinou dar um golpe mais decisivo. Encaminhou uma conversa para as doçuras do casamento e lamentou o estado de sua viuvez. O casal Azevedo era para ela o tipo da perfeita felicidade conjugal. Apresentava-o aos olhos de Tito como incentivo para quem queria ser venturoso na terra. Nada, nem a tese nem a hipótese, nada moveu a frieza de Tito. Emília jogava um jogo perigoso. Era preciso decidir entre os seus desejos de vingar o sexo e as conveniências da sua posição. Mas ela era de um caráter imperioso, respeitava muitos princípios de sua moral severa, mas não acatava do mesmo modo as conveniências de que a sociedade cercava essa moral. A vaidade impunha no espírito dela com força prodigiosa, assim que a bela viúva foi usando todos os meios que era lícito empregar para fazer apaixonar Tito. Mas, apaixonado ele, o que faria ela? A pergunta é ociosa. Desde que ela o tivesse aos seus pés, trataria de conservá-lo aí fazendo parelho ao velho Diogo. Era o melhor troféu que uma beleza altiva pode ambicionar. Uma manhã, 8 dias depois das cenas referidas no capítulo anterior, apareceu Diogo em casa de Azevedo. Tinha aí acabado de almoçar. Azevedo subira para o gabinete a fim de aviar alguma correspondência para a corte. Adelaide achava-se na sala do pavimento térreo. Diogo entrou com uma cara contristada, como nunca se lhe vira. Adelaide correu para ele. Que é isso? Perguntou ela. Ah, minha senhora, sou o mais infeliz dos homens. Por quê? Venha sentar-se. Diogo sentou-se, ou antes deixou-se cair na cadeira que Adelaide lhe ofereceu. Esta tomou lugar ao pé dele, animou-o a contar as suas mágoas. Então que há? Duas desgraças, respondeu ele. A primeira em forma de sentença. Perdi mais uma demanda. É uma desgraça isto, mas não é nada. Pois há maior? Há. A segunda desgraça foi em forma de carta. De carta? Perguntou Adelaide. De carta. Veja isto. Diogo tirou da carteira uma cartinha cor-de-rosa, cheirando a essência de magnólia. Adelaide leu a carta para si. Quando ela acabou, perguntou-lhe o velho. Que me diz a isto? Não compreendo, respondeu Adelaide. Esta carta é dela. Sim. E depois? É para ele. Ele quem? Ele, o diabo, o meu rival, o Tito. Ah, dizer-lhe o que senti quando apanhei esta carta é impossível. Nunca tremi na vida. Nunca tremi na minha vida, mas quando li isto, não sei que vertigem se apoderou de mim. Ando tonto. A cada passo como que desmaio. Ah, ânimo, disse Adelaide. É isto mesmo que eu vinha buscar. É uma consolação, uma animação. Soube que estava aqui e estimei achá-la só. Ah, quanto sinto que o estimável seu marido esteja vivo, porque a melhor consolação era aceitar Vossa Excelência um coração tão mal compreendido. Felizmente ele está vivo. Diogo soltou um suspiro e disse, felizmente. E depois de um silêncio continuou. Tive duas ideias. Uma foi o desprezo. Mas desprezá-los é pô-los em maior liberdade e ralar-me de dor e de vergonha. A segunda foi o duelo. É melhor, eu mato ou... Deixe-se disso. É indispensável que um de nós seja riscado do número dos vivos. Pode ser engano. Mas não é engano, é certeza. Certeza de quê? Diogo abriu o bilhete e disse, ora, ouça. Se ainda não me compreendeu, é bem curto de penetração. Tire a máscara e eu me explicarei. Esta noite tomo chá sozinha. O importuno Diogo não me incomodará com as suas tolices. Dei-me a felicidade de vê-lo e admirá-lo. Emília. Mas que é isto? Que é isto? Ah, se fosse mais do que isto, já eu estava morto. Pude pilhar a carta, e a tal entrevista não se deu. Quando foi escrita a carta? Ontem. Tranquilize-se. É capaz de guardar um segredo? O que lhe vou dizer é grave, mas só a sua aflição me faz falar. Posso afirmar-lhe que esta carta é uma pura caçoada. Trata-se de vingar o nosso sexo ultrajado.
Trata-se de fazer com que Tito se apaixone, nada mais. Diogo estremeceu de alegria. Sim? Perguntou ele. É pura verdade. Mas veja lá, isto é segredo. Se lhe o descobrir, foi por vê-lo aflito. Não nos comprometa. Isso é sério? Insistiu Diogo. Como quer que ele o diga? Ah, que peso me tirou. Pode estar certa de que o segredo caiu num poço. Oh, muito me hei de rir. Muito me hei de rir. Que boa inspiração tive em vir falar-lhe. Diga-me, posso dizer à dona Emília que sei tudo? Não? Então melhor que não me dê por achado. Sim, muito bem. Dizendo estas palavras, o velho Diogo esfregava as mãos e piscava os olhos. Estava radiante. Que vê o suposto rival sendo vítima dos laços da viúva. Que glória! Que felicidade! Nisto estava quando à porta do interior apareceu Tito. Acabava de levantar-se da cama. Bom dia, dona Adelaide, disse ele dirigindo-se para a mulher de Azevedo. Depois, sentando-se e voltando a cara para Diogo, bom dia, disse. Está hoje alegre. Tirou a sorte grande? A sorte grande? Perguntou Diogo. Tirei, tirei. Dormiu bem? Perguntou Adelaide a Tito. Como um justo que sou. Tive sonhos cor-de-rosa. Sonhei com o senhor Diogo. Ah, sonhou comigo? Murmurou entre os dentes o velho namorado. Coitado, tenho pena dele. Mas onde está Azevedo? Perguntou Tito a Adelaide. Anda de passeio. Já? Pois então, 11 horas. 11 horas, é verdade. Acordei muito tarde. Tinha duas visitas para fazer. Uma a dona Emília. Ah, disse Diogo. De que se espanta, meu caro? De nada, de nada. Bom, vou mandar pôr o seu almoço, disse Adelaide. Os dois ficaram sós. Tito acendeu um cigarro de palha. Diogo afetava grande distração, mas olhava sorrateiramente para o moço. Este apenas soltou duas fumaças. Voltou-se para o velho e disse: Como vão seus amores? Que amores? Os seus, a Emília, já lhes fez compreender toda a imensidade da paixão que eu devora? Qual? Preciso de algumas lições. Se mais quiser dar. Eu? Está sonhando. Ah, eu sei que o senhor é forte, é modesto, mas é forte, e até fortíssimo. Ora, eu sou realmente um aprendiz. Tive há pouco a ideia de desafiá-lo. A mim? É verdade. Mas foi uma loucura de que me arrependi. Além de que não é uso em nosso país. Em toda parte é uso vingar a honra. Bravo, Dom Quixote. Ora, eu acreditava me ofendido na honra. Por mim? Mas emendei a mão. Reparei que era antes eu quem ofendia, pretendendo lutar com o mestre. Eu simples aprendiz. Mestre de quê? Dos amores. Oh, eu sei que é mestre. Deixe-se disso. Eu não sou nada. O senhor Diogo, sim. O senhor vale um urso. Vale mesmo 2. Como havia de eu? Ora, aposto que teve ciúmes. Exatamente. Mas era preciso não me conhecer. Não sabe das minhas ideias? Homem, às vezes é pior. Pior como? As mulheres não deixam uma afronta sem castigo. As suas ideias são afrontosas. Qual será o castigo? Paro aqui. Paro aqui. Onde vai? Vou sair. Adeus. Não se lembre mais da minha desastrada ideia do duelo. Que está acabado. Ah, o senhor escapou de boa. De quê? De morrer. Eu enfiava-lhe a espada por esse abdômen. Com um gosto. Com um gosto. Com um gosto só comparável ao que eu tenho de abraçá-lo vivo e são. Diogo riu-se com um riso amarelo. Obrigada, obrigada. Até logo. Venha cá, onde vai? Não se despede de Dona Adelaide? Eu já volto, disse Diogo, travando do chapéu e saindo precipitadamente. Tito ainda o acompanhou com os olhos. Este sujeito, disse o moço consigo quando se viu só. Não tem nada de original. Aquela opinião a respeito das mulheres não é dele. Melhor, já se conspira. É o que me convém. Hás de vir, hás de vir. Um criado alemão veio anunciar a Tito que o almoço estava preparado. Tito ia entrando quando assomou à porta a figura de Azevedo. Ora, graças a Deus, o meu amigo não se levanta com o sol. Estás com olhos de quem acaba de dormir. É verdade, e vou almoçar.
Dirigiram-se os dois para dentro, onde a mesa estava posta à espera de Tito. Almoças outra vez? Perguntou Tito. Não. Pois então vais ver como se come. Tito sentou-se à mesa. Azevedo estirou-se num sofá. Onde foste? Perguntou Tito. Fui passear. Compreendi que é preciso ver e admirar o que é indiferente, para apreciar e ver aquilo que faz a felicidade íntima do coração. Ah, sim? Bem vês que até a felicidade por igual fatiga. Afinal, sempre há razão do meu lado. Talvez, apesar de tudo, quer me parecer que já intentas entrar na família dos casados. Eu? Tu sim. Por quê? Mas, dize, é ou não é verdade? Qual verdade? O que sei é que uma destas tardes em que adormeceste lendo, não sei que livro, ouvi-te pronunciar em sonho com a maior ternura o nome de Emília. Deveras? Perguntou Tito mastigando. É exato. Concluí que se sonhavas com ela, é que a tinha no pensamento. E se a tinhas no pensamento, é que a amavas. Concluíste mal. Mal? Concluíste como marido de 5 meses. Que prova um sonho? Não prova nada. Pareces velha supersticiosa. Mas, enfim, alguma coisa há por força. Serás capaz de me dizeres o que é? Homem, podia dizer-te alguma coisa se não fosses casado. Que tem que eu seja casado? Tem tudo. Seria indiscreto sem querer e até sem saber. À noite, entre um beijo e um bocejo, o marido e a mulher abrem um para o outro a bolsa das confidências. Sem pensares, podes deitar tudo a perder. Não digas isso. Vamos lá. Há novidade? Não há nada. Confirmas as minhas suspeitas. Gostas da Emília. Ódio não lhe tenho, é verdade. Gostas, e ela merece. É uma boa senhora. De não vulgar beleza, possuindo as melhores qualidades. Talvez preferisse que não fosse viúva. Sim, é natural que se embale 10 vezes por dia na lembrança dos 2 maridos que já exportou para o outro mundo, à espera de exportar o terceiro. Não é dessas. Afianças? Quase que posso afiançar. Ah, meu amigo, disse Tito, levantando-se da mesa e indo acender um charuto. Toma o conselho de um tolo. Nunca afiances nada, principalmente em tais assuntos. Entre a prudência discreta e a cega confiança não é lícito duvidar. A escolha está decidida nos próprios termos da primeira. O que podes tu afiançar a respeito de Emília? Não a conheces melhor do que eu. Há 15 dias que nos conhecemos e eu já lhe leio no interior. Estou longe de atribuir-lhe maus sentimentos, mas tenho a certeza de que não possui as raríssimas qualidades que são necessárias à exceção. Que sabes tu? Realmente eu não sei nada. Não sabes nada, disse Tito consigo. Falo pelas minhas impressões. Parecia-me que um casamento entre vocês ambos não vinha fora de propósito. Se me falas outra vez em casamento, saio. Pois só a palavra? A palavra, a ideia, tudo. Entretanto, admiras e aplaudes o meu casamento. Ah, eu aplaudo nos outros muitas coisas de que não sou capaz de usar. Depende da vocação. Adelaide apareceu à porta da sala de jantar. A conversa cessou entre os 2 rapazes. Trago-lhe uma notícia. Que notícia? Perguntaram-lhe os 2. Recebi um bilhete de Emília. Pede-nos que vá lá amanhã. Por quê? Por quê? Perguntou Azevedo. Talvez dentro de 8 dias se retire para a cidade. Ah, disse Tito com a maior indiferença deste mundo. Apronta as tuas malas, disse Azevedo a Tito. Por quê? Não segues os passos da deusa? Não zombes, cruel amigo, quando não. Anda lá. Adelaide sorriu ouvindo estas palavras. Daí a meia hora, Tito subiu para o gabinete em que Azevedo tinha os livros. Ia, dizia, ler as Confissões de Santo Agostinho. Que repentina viagem é esta? Perguntou Azevedo à sua mulher. Tens muito empenho em saber? Tenho. Pois bem, olha que é segredo. Eu não sei positivamente, mas creio que é uma estratégia. Estratégia? Não entendo. Eu te digo, trata-se de prender o Tito. Prender? Estás hoje tão bronco. Prender pelos laços do amor.
Ah, Emília julgou que deve fazê-lo. É só para brincar. No dia em que ele se declarar vencido, fica ela vingada do que ele disse contra o sexo. Não está mal. E tu entras nesta estratégia? Como conselheira. Trama-se então contra um amigo, um alter ego. Tá, tá, tá. Cala a boca. Não vás fazer abortar o plano. Azevedo riu-se a bandeiras despregadas. No fundo, achava engraçada a punição premeditada ao pobre Tito. A visita que Tito disse ter de fazer à viúva naquele dia não se realizou. Diogo, que apenas saíra da casa de Azevedo, ciente das intenções da viúva, fora para a casa desta esperar o rapaz. Embalde lá esteve durante o dia. Embalde jantou. Embalde aborreceu a tarde inteira tanto a Emília como a tia. Tito não apareceu, mas, à noite, a hora em que Diogo, já vexado de tanta demora na casa da moça, tratava de sair, anunciou-se a chegada de Tito. Emília estremeceu, mas esse movimento escapou a Diogo. Tito entrou na sala onde se achavam Emília, a tia e Diogo. Não contava com a sua visita, disse a viúva. Eu sou assim, apareço quando não me esperam, sou como a morte e a sorte grande. Agora é a sorte grande, disse Emília. Que número é o seu bilhete, minha senhora? Número 12. Isto é, 12 horas que tenho tido o prazer de ter aqui o senhor Diogo. 12 horas? Exclamou Tito, voltando-se para o velho, sem que ainda o nosso bom amigo nos contasse uma história. 12 horas, repetiu Tito. Que admira, meu caro senhor? Perguntou Diogo. Acho um pouco estirado. As horas contam-se quando não são aborrecidas. Peço para me retirar. E dizendo isto, Diogo travou do chapéu para sair, lançando um olhar de despeito e ciúme para a viúva. Que é isso? Perguntou esta. Onde vai? Dou asas às horas, respondeu Diogo ao ouvido de Emília. Vão correr depressa agora. Perdoo-lhe e peço que se sente. Diogo sentou-se. A tia de Emília pediu licença para retirar-se alguns minutos. Ficaram os três. Mas então, Tito disse, nem ao menos uma história contou? Nenhuma. Emília lançou um olhar a Diogo como para tranquilizá-lo. Este, mais calmo, então, lembrou-se do que Adelaide lhe havia dito e voltou às boas. Afinal de contas, disse ele consigo, o caçoado é ele, eu sou apenas o meio de prendê-lo. Contribuamos para que se lhe tire a proa. Nenhuma história, continuou Emília. Pois olhe, eu sei muitas, disse Diogo com a intenção. Conte uma de tantas que sabe, disse Tito. Nada, por que não conta o senhor? Se faz empenho? Muito, muito, disse Diogo piscando os olhos. Conte lá, por exemplo, a história do taboqueado, a história das imposturas do amor, a história dos viajantes encoraçados. Vá, vá. Não, vou contar a história de um homem e de um macaco. Hã? Disse a viúva. É muito interessante, disse Tito. Ora, ouçam. Perdão, interrompeu Emília. Será depois do chá. Pois sim. Daí a pouco servia-se o chá aos três. Findo ele, Tito tomou a palavra e começou a história. História de um homem e de um macaco. Não longe da vila, no interior do Brasil, morava há uns 20 anos um homem de 35 anos, cuja vida misteriosa era o objeto das conversas das vilas próximas. E o objeto do terror que experimentavam os viajantes, que passavam na estrada a 2 passos da casa. A própria casa era já de causar apreensões ao espírito menos timorato. Vista de longe, nem parecia casa, tão baixinha era. Mas quem se aproximasse conheceria aquela construção singular. Metade do edifício estava ao nível do chão e metade abaixo da terra. Era, entretanto, uma casa solidamente construída. Não tinha porta nem janelas. Tinha um vão quadrado que servia ao mesmo tempo de janela e de porta. Era por ali que o misterioso morador entrava e saía. Pouca gente o via sair, não só porque ele raras vezes o fazia, como porque o fazia em horas impróprias. Era nas horas da lua cheia que o solitário deixava a residência para ir passear nos arredores. Levava sempre consigo um grande macaco,
que acudia pelo nome de Calígula. O macaco e o homem e o macaco eram dois amigos inseparáveis, dentro e fora de casa, na lua nova. Mil versões corriam a respeito deste misterioso solitário. A mais geral é que era um feiticeiro. Havia uma que eu dava por doudo, outra por simplesmente atacado de misantropia. Esta última versão tinha por si duas circunstâncias. A primeira não era constar nada de positivo que fizesse reconhecer no homem hábito de feiticeiro ou alienado. A segunda era a amizade que ele parecia votar ao macaco e o horror com que fugia ao olhar dos homens. Quando a gente se aborrece dos homens, toma sempre a afeição dos animais, que tem a vantagem de não discorrer nem intrigar. O misterioso é preciso dar-lhe um nome. Chamemo-lo Daniel. Daniel preferia o macaco e não falava a mais homem algum. Algumas vezes os viajantes que passavam pela estrada ouviam partir de dentro da casa gritos do macaco do homem. Era o homem que afagava o macaco. Como se alimentavam aquelas duas criaturas? Houve quem visse um dia de manhã abrir-se a porta, sair o macaco e voltar pouco depois com um embrulho na boca. O tropeiro que presenciava esta cena quis descobrir onde ia o macaco buscar aquele embrulho que levava sem dúvida os alimentos dos dois solitários. Na manhã seguinte, introduziu-se no mato. O macaco chegou à hora do costume e dirigiu-se para um tronco de árvore. Havia sobre esse tronco um grande galho que o bicho atirou ao chão. Depois, introduzindo as mãos no interior do velho tronco, tirou um embrulho igual ao da véspera e partiu. O tropeiro persignou-se e tão apreendido ficou com a cena que acabava de presenciar que não a contou a ninguém. Durava esta existência 3 anos. Durante esse tempo, o homem não envelhecera. Era o mesmo que no primeiro dia. Longas barbas ruivas e cabelos grandes caídos para trás. Usava um grande casaco de baeta, tanto no inverno como no verão. Calçava botas e não usava chapéu. Era impossível aos passageiros e aos moradores das vizinhanças penetrar na casa do solitário. Não será decerto para nós, minha bela senhora e meu caro amigo. A casa divide-se em duas salas e um quarto. Uma sala é para jantar, a outra é a de visitas. O quarto é ocupado pelos dois moradores, Daniel e Calígula. As duas salas são de iguais dimensões. O quarto é uma metade da sala. A mobília da primeira sala compõe-se de dois sujos bancos encostados à parede. Uma mesa baixa no centro. O chão é assoalhado. Pendem-se das paredes dois retratos, um de moça, outro de velho. A moça é uma figura angélica e deliciosa. O velho inspirava respeito e admiração. Das outras duas paredes pendem de um lado uma faca de cabo de marfim e do outro uma mão de defunto, amarela e seca. A sala de jantar tem apenas uma mesa e dois bancos. A mobília do quarto resume-se num grabato em que dorme Daniel. Calígula estende-se no chão, junto à cabeceira do dono. Tal é a mobília da casa. A casa, que de fora parece não ter capacidade para conter um homem em pé, é contudo suficiente, visto estar, como disse, entranhada no chão. Que vida terão passado aí dentro o macaco e o homem, no espaço de 3 anos? Não saberei dizê-lo. Quando Calígula traz de manhã o embrulho, Daniel divide a comida em duas porções, uma para o almoço, outra para o jantar. Depois, depois, homem e macaco sentam-se em face um do outro na sala de jantar e comem irmãmente as duas refeições. Quando chega a lua cheia, saem os dois solitários, como já disse, todas as noites, até a época em que a lua passa a ser minguante. Saem às 10 horas, pouco mais ou menos, e voltam pouco mais ou menos às 2 horas da madrugada. Quando entram, Daniel tira a mão do finado que pende da parede e dá com ela duas bofetadas em si próprio. Feito isto, vai deitar-se. Calígula acompanha-o. Uma noite, era no mês de junho, época de lua cheia, Daniel preparou-se para sair. Calígula deu um pulo e saltou a estrada. Daniel fechou a porta e lá se foi com o macaco estrada acima. A lua, inteiramente cheia, projetava os seus reflexos pálidos e melancólicos na floresta que cobria as colinas próximas e clareava toda a vasta campina que rodeava a casa. Só se ouvia ao longe o murmúrio de uma cachoeira, e ao perto o piar de algumas corujas e o chiurar de uma infinidade de grilos espalhados na planície.
Daniel caminhava pausadamente levando um pau debaixo do braço e acompanhado do macaco que saltava do chão aos ombros de Daniel e dos ombros de Daniel para o chão. Mesmo sem a forma lúgubre que tinha aquele lugar por causa da residência do solitário, qualquer pessoa que encontrasse aquela hora Daniel e o macaco corria risco de morrer de medo. Daniel, extremamente magro e alto, tinha em si um ar lúgubre. Os cabelos da barba e da cabeça, crescidos em abundância, faziam a sua cabeça ainda maior do que era. Sem chapéu, era uma cabeça verdadeiramente satânica. Calígula, que nos outros dias era um macaco ordinário, tomava naquelas horas de passeio noturno um ar tão lúgubre e tão misterioso como o de Daniel. Havia já uma hora que os dois solitários tinham saído de casa. A casa ficara já um pouco longe. Nada mais natural do que chegar à polícia nessa ocasião, tomar a entrada da casa e reconhecer o mistério. Mas a polícia, apesar dos meios que tinha à sua disposição, não se animava a investigar no mistério que o povo reputava diabólico. Também a polícia é humana, e nada do que é humano lhe é desconhecido. Havia uma hora, disse eu, que os dois passeadores tinham saído de casa. Começavam então a subir uma pequena colina. Tito foi interrompido por um bocejo do velho Diogo. Quer dormir? Perguntou o rapaz. É o que vou fazer. Mas a história? A história é muito divertida. Até aqui só temos visto duas coisas: um homem e um macaco. Perdão, temos mais dois: um macaco e um homem. É muito divertida. Mas, para variar, o homem vai sair e fica o macaco. Dizendo essas palavras com uma raiva cômica, Diogo travou do chapéu e saiu. Tito soltou uma gargalhada. Mas vamos ao fim da história. Que fim, minha senhora? Eu já estava em talas por não saber como continuar. Era um meio de servi-la. Vejo que é um velho aborrecido. Não é, está enganado. Ah, não? Divirto-me com ele. O que não impede que a presença do Senhor me dê infinito prazer. Vossa Excelência disse agora uma falsidade. Qual foi? Disse que ele era agradável à minha conversa. Ora, isso é falso como tudo quanto é falso. Quer um elogio? Não, falo franco. Eu nem sei como Vossa Excelência me atura. Desabrido, maçante, chocarreiro, sem fé em coisa alguma, sou um conservador muito pouco digno de ser desejado. É preciso ter uma grande soma de bondade para ter expressões tão benévolas, tão amigas. Deixe esse ar de mofa e. Mofa, minha senhora? Ontem, eu e minha tia tomamos chá sozinhas, sozinhas. Ah, contava que o senhor viesse a aborrecer-se uma hora conosco. Qual aborrecer? Eu lhe digo, o culpado foi o Ernesto. Ah, foi ele? É verdade, deu comigo aí em casa de uns amigos, éramos quatro ao todo, rolou a conversa sobre o voltarete e acabamos por formar mesa. Ah, mas foi uma noite completa. Aconteceu-me o que me acontece sempre. Ganhei. Está bom. Pois olhe, ainda assim eu não jogava com peixotes. Eram mestres de primeira força. Um principiante. Até às 11 horas a fortuna pareceu desfavorecer-me, mas dessa hora em diante desandou a roda para eles e eu comecei a assombrar. Pode ficar certa de que eu os assombrei. Ah, é que eu tenho diploma. Mas que é isso? Está chorando? Emília tinha com efeito o lenço nos olhos. Chorava? É certo que quando tirou o lenço dos olhos, tinha os úmidos. Voltou-se contra a luz e disse ao moço: Qual? Pode continuar. Não há mais nada, foi só isto, disse Tito. Estimo que a noite lhe corresse feliz. Alguma coisa. Mas há uma carta, responde-se. Por que não respondeu a minha? Disse a viúva. A sua qual? A carta que lhe escrevi pedindo que viesse tomar chá conosco. Não me lembro. Não se lembra? Ou se recebi essa carta foi em ocasião que não a pude ler. E então esqueci. Esqueci-a em algum lugar. É possível, mas é a última vez. Não me convida mais para tomar chá? Não. Pode arriscar-se a perder distrações melhores. Isso não digo. A senhora trata bem a gente e em sua casa passa-se bem as horas. Isto é com franqueza. Mas então tomou chá sozinha? E o Diogo? Descartei-me dele. Acha que ele seja divertido? Parece que sim. É um homem delicado, um tanto dado às paixões. É verdade. Mas sendo esse um defeito comum,
Acho que nele não é muito digno de censura. O Diogo está vingado. De quê, minha senhora? Emília olhou fixamente para Tito e disse: De nada. E levantando-se, dirigiu-se para o piano. Vou tocar, disse ela. Não o aborrece? De modo algum. Emília começou a tocar, mas era uma música tão triste que infundia certa melancolia no espírito do moço. Este, depois de algum tempo, interrompeu com estas palavras: Que música triste! Traduzo a minha alma, disse a viúva. Anda triste? Que lhe importam as minhas tristezas? Tem razão, não me importam nada. Em todo caso, não é comigo. Emília levantou-se e foi para ele. Acha que lhe hei de perdoar a desfeita que me fez? Disse ela. Que desfeita, minha senhora? A desfeita de não vir ao meu convite. Mas eu já lhe expliquei. Paciência. O que eu sinto é que também nesse voltarete estivesse o marido de Adelaide. Ele retirou-se às 10 horas. E entrou um parceiro novo, que não era de todo mal. Pobre Adelaide. Mas se eu lhe digo que ele se retirou às 10 horas, não devia ter ido. Devia pertencer sempre à sua mulher. Sei que estou falando a um descrido. Não pode calcular a felicidade e os deveres do lar doméstico. Viverem duas criaturas uma para a outra, confundidas, unificadas, pensar, aspirar, sonhar a mesma coisa, limitar o horizonte nos olhos de cada uma, sem outra ambição, sem inveja de mais nada. Sabe o que é isto? Sei, é o casamento por fora. Conheço alguém que lhe provava aquilo tudo. Deveras? Quem é essa fênix? Se lhe o disser, há de mofar, não digo. Qual mofar? Diga lá, eu sou curioso. Não acredita que haja ninguém que possa amá-lo? Pode ser. Não acredita que alguém, por despeito, por outra coisa que seja, tire da originalidade do seu espírito os influxos de um amor verdadeiro, muito diverso do amor ordinário dos salões, um amor capaz de sacrifício, capaz de tudo? Não acredita. Se me afirma, acredito, mas existe a pessoa e o amor. São então duas fênix. Não zombe, existem. Procure. Ah, isso há de ser mais difícil, não tenho tempo. E supondo que achasse, de que me servia? Para mim é perfeitamente inútil. Isso é bom para os outros, para o Diogo, por exemplo. Para o Diogo? A bela viúva pareceu ter um assomo de cólera. Depois de um silêncio, disse: Adeus, desculpe, estou incomodada. Então, até amanhã. Dizendo que, Tito apertou a mão de Emília e saiu tão alegre e descuidoso como se saísse de um jantar de anos. Emília apenas ficou só, caiu numa cadeira e cobriu o rosto. Estava nessa posição havia 5 minutos, quando assomou à porta a figura do velho Diogo. O rumor que o velho fez entrando despertou a viúva. Ainda aqui? É verdade, minha senhora, disse Diogo aproximando-se. É verdade, ainda aqui, por minha infelicidade. Não entendo. Não saí para casa. Um demônio oculto me impediu para cometer um ato infame. Cometi-o, mas tirei dele um proveito. Estou salvo. Sei que me não ama. Ouviu? Tudo. E percebi. Que percebeu, meu caro senhor? Percebi que a senhora ama o Tito. Ah, retiro-me, portanto, mas não quero fazê-lo sem que ao menos fique sabendo de que saio com ciência de que não sou amado. E que saio antes de me mandar embora. Emília ouviu as palavras de Diogo com a maior tranquilidade. Enquanto ele falava, teve tempo de refletir no que devia dizer. Diogo estava já a fazer o seu último cumprimento quando a viúva lhe dirigiu a palavra. Ouça-me, senhor Diogo. Ouviu bem, mas percebeu mal. Já que pretende ter sabido. Já sei, vem dizer que há um plano assentado de zombar com aquele moço. Como sabe? Disse-mo Dona Adelaide. É verdade. Não creio. Por quê? Havia lágrimas nas suas palavras. Ouvi-as com a dor nalma. Se soubesse como eu sofria. A bela viúva não pôde deixar de sorrir ao gesto cômico de Diogo. Depois, como ele parecesse mergulhado em meditação sombria, disse: Engana-se, tanto que volto para a cidade. Deveras? Pois acredita que um homem como aquele possa inspirar qualquer sentimento sério? Nem por sombras. Estas palavras foram ditas no tom com que Emília costumava persuadir aquele eterno namorado. Isso e mais um sorriso foi quanto bastou para acalmar o ânimo de Diogo.
Daí, a alguns minutos, estava ele radiante. Olhe, e para desenganá-lo de uma vez, vou escrever um bilhete ao Tito. Eu mesmo levarei, disse Diogo louco de contente. Pois sim. Adeus, até amanhã. Tenha sonhos cor-de-rosa e desculpe os meus maus modos. Até amanhã. O velho beijou graciosamente a mão de Emília e saiu. 4. No dia seguinte, ao meio-dia, Diogo apresentou-se ao Tito e, depois de falar sobre diferentes coisas, tirou do bolso uma cartinha, que fingira ter esquecido até então, e a qual mostrava não dar grande apreço. Que bomba! Disse ele consigo, na ocasião em que Tito rasgou a sobrecarta. Eis o que dizia a carta. Dei-lhe o meu coração, não quis aceitá-lo, desprezou-o mesmo. A sua bota magoou-o demais para que ele possa palpitar ainda. Está morto. Não censuro, não se deve falar de luz aos cegos, a culpada fui eu. Supus que eu pudesse dar-lhe uma felicidade, recebendo outra. Enganei-me. Tem a glória de retirar-se com todas as honras da guerra. Eu é que fico vencida. Paciência. Pode zombar de mim. Não lhe contesto o direito que tem para isso. Entretanto, devo dizer-lhe que eu bem o conhecia. Nunca lhe o disse, mas conheci-o, desde o dia em que o vi pela primeira vez em casa de Adelaide. Reconheci na sua pessoa o mesmo homem que um dia veio atirar-se aos meus pés. Era zombaria então, como hoje. Eu já devia conhecê-lo. Caro pago o meu engano. Adeus, adeus para sempre. Lendo esta carta, Tito olhava repetidas vezes para Diogo. Como é que o velho se prestara àquilo? Era autêntica ou apócrifa a tal carta. Sobre não trazer assinatura, tinha a letra disfarçada. Seria uma arma de que o velho usara para descartar-se do rapaz? Mas, se fosse assim, era preciso que ele soubesse do que se passara na véspera. Tito releu a carta muitas vezes e, despedindo-se do velho, disse-lhe que a resposta iria depois. Diogo retirou-se esfregando as mãos de contente. É que a carta cuja leitura os leitores fizeram ao mesmo tempo que o nosso herói não era a que Emília lera não era a que Emília lera a Diogo. Na minuta apresentada ao velho, a viúva declarava simplesmente que se retirava para a corte e acrescentava que entre as recordações que levava de Petrópolis figurava Tito, pela figura que ela havia representado diante dele. Mas essa minuta, por uma destreza puramente feminina, não foi a que Emília mandou a Tito, como viram os leitores. A carta de Emília respondeu Tito nos seguintes termos: Minha senhora, li e reli a sua carta, e não lhe ocultarei o sentimento de pesar que ela me inspirou. Realmente, minha senhora, é esse o estado do seu coração? Está assim tão perdido por mim? Diz Vossa Excelência que eu, com a minha bota, machuquei o seu coração. Penaliza-me o fato, sem que eu, entretanto, o confirme. Não me lembro até hoje que tivesse feito estrago algum desta natureza. Mas, enfim, Vossa Excelência o diz e eu devo crê-lo. Lendo esta carta, Vossa Excelência dirá consigo que eu sou o mais audaz cavalheiro que ainda pisou a terra de Santa Cruz. Será um engano de observação. Isto em mim não é audácia, é franqueza. Lastimo que as coisas chegassem a este ponto, mas não posso dizer-lhe nada mais que a verdade. Devo confessar que não sei se é a carta que responda de Vossa Excelência. A sua letra, de que eu já vi uma amostra no álbum de Dona Adelaide, não se parece nada com a da carta. Está evidentemente disfarçada. É de qualquer mão. Demais, não traz assinatura. Digo isto porque a primeira dúvida que nasceu em meu espírito proveio do portador escolhido. Pois que? Vossa Excelência não achou outro senão o próprio Diogo? Confesso que de tudo o que tenho visto em minha vida, é isto que mais me faz rir. Mas eu não devo rir, minha senhora. Vossa Excelência abriu-me o seu coração de um modo que inspira antes compaixão. Esta compaixão não lhe é desairosa, porque não vem por sentido irônico, é pura e sincera. Sinto não poder dar-lhe essa felicidade que me pede, mas é assim. Não devo estender-me, e contudo custa-me arrancar a pena de cima do papel. É que poucos terão a posição que eu ocupo agora, a posição de requestado. Mas devo acabar e acabo aqui, mandando-lhe os meus pêsames e rogando a Deus para que encontre um coração menos frio que o meu.
A letra vai disfarçada como a sua e, como na sua carta, deixo a assinatura em branco. Esta carta foi entregue à viúva na mesma tarde. À noite, Azevedo e Adelaide foram visitá-la. Não puderam dissuadi-la da ideia da viagem para a corte. Emília usou mesmo de uma certa reserva para com Adelaide, que não pôde descobrir os motivos de semelhante procedimento, e retirou-se um tanto triste. No dia seguinte, com efeito, Emília e a tia aprontaram-se e saíram para voltar para a corte. Diogo ficou em Petrópolis ainda, cuidando em aprontar as malas. Não queria, dizia ele, que o público, vendo-o partir em companhia das duas senhoras, supusessem coisas desairosas à viúva. Todos estes passos admiravam Adelaide, que, como disse, via na insistência de Emília e nos seus modos reservados um segredo que não compreendia. Quereria ela, por aquele meio de viagem, atrair Tito? Nesse caso era cálculo errado, visto que o rapaz, naquele dia, como nos outros, acordou tarde e almoçou alegremente. Sabe, disse Adelaide, que a esta hora deve ter partido para a cidade a nossa amiga Emília? Já tinha ouvido dizer. Por que será? Ah, isso é que eu não sei. Altos segredos do espírito de mulher. Porque sopra hoje a brisa deste lado e não daquele. Interessa-me tanto saber uma coisa como outra. No fim do almoço, Tito, como sempre, retirou-se para ler durante 2 horas. Adelaide ia dar algumas ordens quando viu com pasmo entrar-lhe em casa a viúva, acompanhada de um criado. Ah, não partiste? Disse Adelaide correndo a abraçá-la. Não me vês aqui? O criado saiu a um sinal de Emília. Mas que há? Perguntou a mulher de Azevedo, vendo os modos estranhos da viúva. Que há? Disse esta. Há o que não prevíamos. És quase minha irmã. Posso falar francamente. Ninguém nos ouve? Ernesto está fora. E o Tito lá em cima. Mas que há é esse? Adelaide, disse Emília com os olhos rasos de lágrima. Eu o amo. Que me dizes? Isto mesmo. Amo doudamente, perdidamente, completamente. Procurei até agora vencer esta paixão, mas não pude. E quando, por vãos preconceitos, tratava de ocultar-lhe o estado do meu coração, não pude. As palavras saíram-me dos lábios insensivelmente. Mas como se deu isto? Eu sei, parece que foi castigo. Quis fazer fogo e queimei-me nas mesmas chamas. Ah, não é de hoje que me sinto assim. Desde que os seus desdéns em nada cederam, comecei a sentir não sei o quê. Ao princípio despeito, depois um desejo de triunfar, depois uma ambição de ceder tudo, contanto que tudo ganhasse. Afinal, não fui senhora de mim. Era eu quem me sentia doudamente apaixonada e lhe o manifestava, por gestos, por palavras, por tudo. E mais crescia nele a indiferença, mais crescia o amor em mim. Mas está falando sério? Olha antes para mim. Quem pensara? A mim própria parece impossível, porém é mais que verdade. E ele? Ele disse-me 4 palavras indiferentes, nem sei o que foi, e retirou-se. Resistirá? Não sei. Se eu adivinhara isto, não te insinuaria naquela malfadada ideia. Não me compreendeste. Cuido que eu deploro o que acontece? Oh, não. Sinto-me feliz. Sinto-me orgulhosa. É um destes amores que brotam por si para encher a alma de satisfação. Devo antes abençoar-te. É uma verdadeira paixão. Mas acreditas impossível a conversão dele? Não sei. Mas seja ou não o impossível, não é a conversão que eu peço. Basta-me que seja menos indiferente e mais compassivo. Mas que pretendes fazer? Perguntou Adelaide, sentindo que as lágrimas também lhe rebentavam dos olhos. Houve alguns instantes de silêncio. Mas o que tu não sabes, continuou Emília, é que ele não é para mim um simples estranho. Já o conheci antes de casada. Foi ele quem me pediu em casamento antes de Rafael. Ah, sabias? Ele já me havia contado a história, mas não nomeara a santa. Eras tu? Era eu. Ambos nos conhecíamos, sem dizer nada um ao outro. Por quê? A resposta a esta pergunta foi dada pelo próprio Tito, que assomara à porta do interior. Tendo visto entrar a viúva de uma das janelas, Tito desceu abaixo a ouvir a conversa dela com Adelaide.
A estranheza que ele causava à volta inesperada de Emília podia desculpar a indiscrição do rapaz. Por quê? É o que lhes vou dizer. Mas antes de tudo, disse Adelaide, não sei se sabe que uma indiferença tão completa como a sua pode ser fatal a quem lhe é menos indiferente. Refere-se à sua amiga? Perguntou Tito. Eu corto tudo com uma palavra. E voltando-se para Emília, disse, estendendo-lhe a mão: Aceita a minha mão de esposo? Um grito de alegria suprema ia saindo do peito de Emília, mas não sei se um resto de orgulho ou qualquer outro sentimento converteu essa manifestação em uma simples palavra que, aliás, foi pronunciada com lágrimas na voz. Sim, disse ela. Tito beijou amorosamente a mão da viúva, depois acrescentou: Mas é preciso medir toda a minha generosidade. Eu devia dizer: aceito a sua mão. Devia ou não devia? Sou um tanto original e gosto de fazer inversão em tudo. Pois sim, mas de um ou outro modo sou feliz. Contudo, um remorso me surge na consciência. Dou-lhe uma felicidade tão completa como a que recebo? Remorso? Se é sujeito aos remorsos, deve ter um, mas por motivo diverso. A senhora está passando neste momento pelas forcas caudinas. Fila sofrer, não? Ouvindo o que vou dizer, concordará que eu já antes sofria e muito mais. Temos romance? Perguntou Adelaide a Tito. Realidade, minha senhora. Respondeu Tito. A realidade em prosa. Um dia, há já alguns anos, tive eu a felicidade de ver uma senhora e amei-a. O amor foi tanto mais indomável quanto que me nasceu de súbito. Era então mais ardente que hoje. Não conhecia muito os usos do mundo. Resolvi declarar-lhe a minha paixão e pedi-la em casamento. Tive em resposta este bilhete. Já sei, disse Emília. Essa senhora fui eu. Estou humilhada. Perdão. Meu amor a perdoa. Nunca deixei de amá-la. Eu estava certo de encontrá-la um dia e procedi de modo a fazer-me o desejado. Escreva isto e dirão que é um romance. Disse alegremente Adelaide. A vida não é outra coisa, acrescentou Tito. Daí a meia hora entrava Azevedo, admirado da presença de Emília quando a supunha rodar no trem de ferro, e mais admirado ainda das maneiras cordiais porque se tratavam Tito e Emília. O marido de Adelaide inquiriu a causa disso. A causa é simples, respondeu Adelaide. Emília voltou porque vai casar-se com Tito. Azevedo não se deu por satisfeito. Explicaram-lhe tudo. Percebo, disse ele. Tito, não tendo alcançado nada caminhando em linha reta, procurou ver se alcançava caminho por linha curva. Às vezes é o caminho mais curto. Como agora, acrescentou Tito. Emília jantou em casa de Adelaide. À tarde apareceu ali o velho Diogo, que ia despedir-se porque devia partir para a corte no dia seguinte de manhã. Grande foi a sua admiração quando viu a viúva. Voltou? É verdade, respondeu Emília rindo. Pois eu ia partir, mas já não parto. Ah, recebi uma carta da Europa. Foi o capitão da galera macedônia quem a trouxe. Chegou o urso. Pois vá fazer-lhe companhia, respondeu Tito. Diogo fez uma careta. Depois, como desejasse saber o motivo da súbita volta da viúva, esta explicou-lhe que se ia casar com Tito. Diogo não acreditou. É ainda um laço, não? Disse ele, piscando os olhos. E não só não acreditou então, como não acreditou daí em diante, apesar de tudo. Daí a alguns dias partiram todos para a corte. Diogo ainda se não convencia de nada. Mas, quando entrando um dia em casa de Emília viu a festa de noivado, o pobre velho não pôde negar a realidade e sofreu um forte abalo. Todavia, teve ainda coração para assistir às festas do noivado. Azevedo e a mulher serviram de testemunhas. É preciso confessar, escrevia 2 meses depois o feliz noivo ao esposo de Adelaide. É preciso confessar que eu entrei num jogo arriscado. Podia perder. Felizmente ganhei. Jornal das Famílias, outubro-dezembro de 1865 e janeiro de 1866. Você ouviu Linha Reta e Linha Curva de Machado de Assis. Neste conto, os caminhos das personagens nem sempre seguem a direção esperada. Machado mostra como planos, sentimentos e decisões podem se cruzar de formas menos simples do que pareciam no início.
No fim, fica a pergunta: seguimos realmente uma linha reta ou só percebemos as curvas depois que elas já mudaram nosso caminho? Se você gostou desta leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!